Saudações a todos. Eu vou ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de São Lucas, capítulo 10, começar do versículo 25, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E, respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Eu vou te contar uma parábola para te responder quem é o teu próximo. Escuta bem. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou ao largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Olha, cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual dos dois, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. E ele respondeu: Bem, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Como vocês viram, e ouviram, Jesus não foi direto, dizendo quem era o próximo daquele doutor que fora perguntar a ele o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Mas Jesus explicou para ele, disse uma parábola, que ele prestasse bem atenção no que estava ouvindo. Para isso, meus irmãos, nós temos que parar para pensar. Porque tem muitas pessoas por aí que dizem que o nosso próximo não é o nosso inimigo. O nosso próximo é aquele que nos faz o bem, que nos beneficia. É aquele que estende a mão para nos ajudar. Não o nosso inimigo. Aquele que trabalha para nos fazer o mal. Infelizmente, tem quem pense assim. Mas Jesus generalizou. Jesus generalizou quando disse:
ama o teu próximo. Ele quis dizer com isso que o próximo é qualquer um que seja semelhante a ti, a nós. E depois de que ele fez aquela exertação, que ele fez a parábola, ele perguntou: quem tu achas de todos estes que fizeram este bem ao o mercador que foi atacado pelos ladrões, os bandidos? Aí o doutor disse: bom, foi o último que pegou ele, curou as feridas dele, levou para a estalagem e entregou lá o estalajadeiro para cuidar dele. E não importa quanto ele gastasse, quando ele voltasse da viagem, ele pagaria tudo. Mas é tão difícil, meu irmão, encontrar alguém que estenda a mão para nos ajudar, para ajudar quem precisa. Presta atenção. Outro dia, aliás, Jesus disse uma vez que a gente deve dar com a direita o que a esquerda não veja. Dar com a direita o que a esquerda não veja. O que ele quis dizer com isso? Que a gente deve fazer o bem a qualquer pessoa, sem depois andar se gloriando disso ou daquilo. Não é verdade? Como eu estava dizendo, eu estava conversando com 3 crentes evangélicos numa esquina, quando de repente chegou um cidadão, ainda jovem, visivelmente embriagado, e estendeu a mão pedindo uma moeda para comprar um pão para comer. Um dos irmãos olhou para o outro e disse: eu não dou. Ele vai querer beber mais. Ele vai querer esse dinheiro para gastar com bebida. Eu não dou, não. Bom, tudo bem, ele não quis dar. Eu fiquei só escutando, só olhando, vendo a intenção dos outros. Eu digo, se um não dá, o outro dá. Mas nenhum deles deu. Não vou dizer que eu dei para não me vangloriar. Porque, na verdade, eu não tinha nem um centavo no bolso naquele momento. Mas quando o homem foi embora, cambaleando, eu disse: irmão, o que o senhor fez? Foi certo o que o senhor fez? Ele disse: o quê, irmão? Ele me chamava de irmão. Lembra-se do que Jesus disse? Dai com a direita o que a esquerda não veja. Isso é uma parábola. De qualquer maneira, é uma parábola, assim. Para a gente decifrar uma espécie de enigma. Ele disse: eu sei dessa conversa assim que Jesus falou. Então, meu irmão, dar com a direita que a esquerda não veja, estava nesse momento simbolizando aquilo que Jesus falou. Se o homem lhe pediu uma moeda para comprar o pão, porque realmente ele estava com fome, talvez naquele momento o grau de embriaguez dele estivesse no limite e ele queria realmente saciar sua fome, matar a sua fome. Foi por isso que ele pediu. E o Senhor se recusou a dar. Não é verdade? Jesus não nos ensinou assim. Talvez se o pouco que o Senhor tivesse dado para ele, ele naquele momento queria mesmo comer. Mas a sua direita, a sua esquerda, não deixou que a sua direita se abrisse para estender a mão para ajudar o próximo. Seu próximo era aquele. Meu próximo era ele. O seu próximo era aquele embriagado que ele pedira uma moeda para comprar um pão. E o Senhor, observando o estado de embriaguez do homem, não quis dar, achando que ele queria beber mais. Não importa. Naquele momento ele precisava daquela moeda. Se ele quisesse beber mais, que bebesse. Era um gosto dele, uma questão dele. Se quisesse comprar um pão, que comprasse. Mas a sua parte, o Senhor tinha feito. E Deus se agradava daquilo. Deus se agradava do seu ato de piedade, do seu ato de humanidade.
Mas não, o Senhor esqueceu do que Jesus ensinou. Mesmo que o Senhor não quisesse dar, dizia: eu não tenho. Mas seria outra mentira. Era difícil sair daquela situação, porque o Senhor sabia que tinha alguma coisa para dar, e dizendo que não dava, estava mentindo. Seria bem melhor que o Senhor te pegasse uma moeda, seja lá quanto for, R$1, 2, até 5, e desse para aquele cidadão faminto, aquele jovem que já estava tão abatido pelo álcool, cambaleando talvez de fome. Como eu falei, talvez ele estivesse no limite do álcool e quisesse comer mesmo naquele momento. Estivesse sentindo fome. Não importava se ele fosse beber demais. Ele, quem sabia o tanto quanto podia resistir e suportar o álcool. Aí o irmão contradisse-me, não é? Quase que ia acontecer uma contenda entre nós dois. Nós três. Porque... Nós três não, só nós dois, porque o terceiro ficou calado. Não deu opinião. Fez muito bem, foi inteligente. Pois bem, mas tem pessoas por aí. Um certo cidadão diz que nosso próximo não são os nossos inimigos, não. Ora, se Jesus disse: orai pelos vossos inimigos, não é verdade? Orai pelos vossos inimigos. Fazei o bem aos vossos inimigos, porque fazendo assim, fazendo o bem ao teu inimigo, tu estás juntando brasas na cabeça dele. O que quer dizer isso? Talvez o inimigo ficasse meditando, puxa, aquele cara é meu inimigo e está me fazendo esse favor. Eu vou me transformar. Eu vou me tornar amigo dele realmente. Então, o nosso próximo é qualquer um que se aproxime da gente. O nosso próximo é qualquer um que precise do nosso auxílio. E peça ajuda ou não peça. Nós temos o dever cristão de nos aproximarmos, estender nossa mão e procurar saber do que aquela pessoa está precisando. Porque tem pessoas que são acanhadas, mesmo precisando, necessitando, não dizem, não pedem, não falam nada. Mas para um bom crente, um bom filho de Deus, ele olha e vê onde está o erro, e vê aonde aquela pessoa precisa de auxílio, de ajuda. É tão bom quando a gente recebe a ajuda de alguém, ou quando a gente está precisando de uma ajuda, que chega de repente alguém que percebe aquilo e sem falar nada, estende a mão e nos ajuda. É assim que se faz. Deus se agrada, Deus nos ama por isso. Ele vê o que está dentro do nosso coração, da nossa cabeça, do nosso cérebro. Ele é dono dos nossos pensamentos. Por isso que eu digo, meu irmão, vamos amar um pouquinho mais, ser mais altruísta, ser mais empático, ter mais empatia pelo próximo. Não importa que ele seja bom, que ele seja ruim, mas façamos como Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Porque você já sai inimigo. Se você amaldiçoá-lo, aqueles demônios se multiplicarão, virarão uma legião e saltarão sobre você. Mas se você orar, você vai aplacar a ira daqueles inimigos. Aquela legião se afasta imediatamente e aquele que você considerava seu inimigo torna-se seu amigo. Este é o próximo. Isso é um recado para aquela pessoa que disse que o próximo, nosso inimigo, não é o próximo. Entendeu? Deus abençoe a você, a mim e a ele e a todos quantos desfrutaram neste dia, neste momento, nesta ocasião. E se você gostou, por favor, dê um like, porque eu preciso muito desse like, que o meu canal não está muito avançado. Ok? Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.